Vou falar sobre a ficha técnica do livro. O gênero é romance, o estilo da época é o naturalismo, o tempo é o final do século XIX, o espaço acontece no Rio de Janeiro e é narrado na terceira pessoa. Agora eu vou falar um pouco sobre a biografia da vida do autor. O nome dele completo é Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Nasceu em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857 e faleceu em Buenos Aires, Argentina, em 21 de janeiro de 1913. Escreveu diversas obras, sendo considerado um importante abolicionista brasileiro. Isso porque criticou a escravidão no país, ressaltando o tema racial. Figura multifacetada. Aloysio foi nomeado diplomata em 1895, viajando por diversos países: Itália, Inglaterra, Espanha, Argentina, Paraguai e Japão. Nesse momento, resolveu deixar de lado sua profissão de escritor. A obra O Cortiço é uma alegoria do Brasil do século XIX. Ao ser lançado em 1890, O Cortiço teve boa recepção da crítica, chegando a obscurecer escritores do nível de Machado de Assis. Isso se deve ao fato de Aloysio Azevedo estar mais em sintonia com a doutrina naturalista, que gozava de grande prestígio na Europa. O livro é composto de 23 capítulos, que relatam a vida em uma habitação coletiva de pessoas pobres, Cortiço, na cidade do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar sobre bibliografia de suas obras. Os Doidos, de 1879, Uma Lágrima de Mulher, de 1880, O Mulato, de 1881, Flor de Lis e Casa de Horácio, de 1882, Mistérios da Tijuca, editado com o título Girandola de Amores, Memórias de um Condenado, editado com o título A Condensa Vesper, de 1882 também. Casa de Pensão e Filomena Borges, de 1884, O Caboclo, 1886, O Homem, 1887, Fritz Mack, 1889, A República, 1890, o Coruja, O Cortiço, 1890 também. Um Caso de Adultério, 1891, Em Flagrante, 1891, Demônios, 1895, A Mortalha de Alzira, 1894, Livro de uma Sogra, 1895 e Pegadas, 1897. Dados sobre a época. O período em que a ação acontece não está definido. Sabemos apenas que ocorre no Rio de Janeiro do século XIX. Este dado é fundamental, já que durante essa época o Rio de Janeiro era a sede do Império, se tornando a primeira cidade modernizada. Assim, o romance reflete o crescimento urbano do seu tempo, o nascimento de uma nova burguesia que convivia lado a lado com a pobreza absoluta. O Cortiço é uma obra de grande importância, já que representa o marco do naturalismo no Brasil, idealizado por Émile Zola. Este movimento literário procurava mostrar os instintos humanos, suas fraquezas, vícios e defeitos. Assim, os romances naturalistas, desculpa, são classificados como romances de tese, pretendendo provar uma teoria, que o indivíduo é produto da sua hereditariedade, do meio e do momento histórico em que vive, sendo determinado por esses fatores e se esgotando por eles. Um olhar atual classificaria esses determinismos como formas de tentar justificar, cientificamente, preconceitos raciais e de classe. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre os personagens principais. E o primeiro personagem principal é o Cortiço, pois é o núcleo gerador de tudo, cresce, desenvolve-se e transforma-se juntamente com seu proprietário João Romão. O Sobrado, personagem atrelado ao Cortiço, funciona como rival. A tensão existe entre o Cortiço e o Sobrado. É apresentada por meio da relação entre João Romão e Miranda. Personagens: João Romão era o dono do cortiço e capitalista que tentava enriquecer a todo custo, mas não desfrutava de nada daquilo que acumulava. Miranda,
um português, assim como João Romão, porém ele, ao contrário de Romão, desfrutava de todo o dinheiro que conseguia possuir. Entretanto, sua fonte de renda vinha de sua esposa, que o traía constantemente, Bertoleza, cafusa, escrava, pobre, trabalhadeira e fiel a Romão. Estela, mulher branca, nobre e adúltera. Zulmira, filha de Dona Estela e de Miranda, que futuramente torna-se esposa de Romão. Botelho, amigo de Miranda, como agregado, vive na casa de favor. Por isso não tem voz, somente vê, escuta e se faz amigo de todos os diplomatas. Jerônimo, português, que começa a trabalhar na pedreira de João Romão, conquistando o respeito de todos, mas abrasileirou-se, tornando-se preguiçoso, festeiro, apreciador de cachaça. Piedade, esposa de Jerônimo e mãe de Marianita, senhorinha que sofre muito a partir do momento em que o marido se interessa por Rita Baiana. Rita Baiana, mulata sensual, provocante, tem um caso com Firmo, mas não se casam, pois o relacionamento vive de idas e vindas. Firmo, mulato, capoeirista, valente, preguiçoso, gosta muito de gastar, vive de festa com Rita. Jerônimo, desde o dia em que viu Rita dançar pela primeira vez, estava fadado à perdição, arrastando Firmo e Piedade para o caminho do ciúme e da destruição. Firmo morre e Piedade torna-se miserável e bêbada. Pombinha, filha de Dona Isabel. Leonie, prostituta, madrinha de uma das filhas de Augusta e possui sua própria independência financeira. Senhorinha, filha de Jerônimo e Piedade, foi educada em bons colégios, mas vive em meio ao ambiente do cortiço e acaba com um destino parecido com o de Pombinha. Vou falar sobre os personagens secundários. Henrique, filho de um fazendeiro importante que se encontra aos cuidados de Miranda até o fim de seus estudos. Valentim, filho alforriado de uma escrava por quem Dona Estela nutria afeição ilimitada. Libório, velho pão duro que esmolava entre os outros moradores do cortiço, mas que possui uma fortuna escondida, da qual Romão irá se apoderar depois da morte de Libório, no segundo incêndio provocado pela bruxa. Paula, a bruxa, cabocla velha que exercia a função de curandeira. Marciana, mulata velha com mania de limpeza. Mãe de Florinda, perde o juízo quando a filha foge de casa. Florinda, jovem virgem, filha de Marciana, que engravida de um dos vendeiros de Romão e foge de casa. Dona Isabel, mãe de Pombinha, seu maior sonho é ver a filha casada. Albino, lavadeiro homossexual, morador do cortiço. Agostinho, filho caçula de Machona, que morre no incêndio na pedreira. Augusta, brasileira branca, honesta, casada com Alexandre e com muitos filhos. Alexandre, mulato militar que dava muito valor ao seu emprego. Juju, afilhada de Leonie. Leocádia, portuguesa, esposa de Bruno, que acaba cometendo adultério com Henrique. Bruno, ferreiro casado com Leocádia. Leonor, jovem negra e virgem moradora do cortiço. Leandra Machona, portuguesa feroz, habitante do cortiço. Ana das Dores, filha desquitada de Machona. Neném, jovem virgem, filha de Machona, que era muito cobiçada. Del Porto, Pompeu, Francesco e Andreia, imigrantes italianos que residiam no cortiço. Porfírio, mulato, capoeirista e amigo de Firmo. E, por fim, Pataca, cúmplice de Jerônimo no assassinato de Firmo. Torna-se um dos aproveitadores de Piedade depois que Jerônimo vai morar com Rita. Boa noite. Eu irei falar sobre as características físicas e psicológicas dos personagens. João Romão, esperto, miserável, inescrupuloso, ganancioso, empreendedor, enganador e invejoso. É o dono do cortiço no qual se ambienta o livro. É marido de Bertoleza, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas. Bertoleza, trabalhadora, submissa, sonhava com a liberdade por meio de uma carta de alforria.
Representa o arquetipo da mulher ideal nos modelos da época, acrescidos de fato de ser negra e escrava. Jerônimo. Forte, trabalhador, dedicado e honesto. É casado com Piedade, mas sucumbe à malemolência de Rita Baiana, a força de touro que o torna respeitado e temido por todo o pessoal. Piedade. Submissa, honesta e trabalhadora. Era a esposa de Jerônimo, e assim como Bertoleza se assemelha nos aspectos psicológicos, Piedade merecia bem o seu homem, muito inteligente, sadia, honesta, forte, bem acomodada com tudo e com todos, trabalhando de só a só. Firmo. Gastador, vadio, galanteador, charlatão e presunçoso. Rita Baiana. Malemolente, sensual, alegre e assanhada. É objeto de desejo da maioria dos homens do cortiço. Pombinha. Amiga inteligente e pura, representa o extremo oposto de Rita Baiana, com sua beleza imaculada. A filha era flor de cortiço, bonita, posto que enfermezia. E nervosa ao último ponto, loura muito pálida, com os modos de menina de boa família. Leonier. Prostituindo-se independente dos homens. Miranda, invejoso, ganancioso, rico, esperto, oportunista, não era feliz no casamento. Entretanto, continuou casado, pois dependia do dote de sua esposa, Dona Estela, adúltera e presunçosa. Zulmira vivia para satisfazer a vontade do pai, pálida madrinha com os olhos pequeninos, manchas roxas nas costas do nariz, das pálpebras e dos lábios, olhos grandes, negros, vivos e maliciosos. Henrique, estimado de Dona Estela. Botelho, antipático e parasita, muito maliciente, com os olhos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe a cara de expressão de abutre. Boa noite, eu vou falar um pouco da descrição do local onde acontece a história. São dois os espaços explorados na obra. O primeiro é o cortiço, amontoado de casebres mal arranjados, onde os pobres vivem. Esse espaço representa a mistura de raças e a promiscuidade das classes baixas. Funciona como um organismo vivo. Junto ao cortiço estão a pedreira e a taverna do português João Romão. O segundo espaço, que fica ao lado do cortiço, é o sobrado aristocratizante do comerciante Miranda e de sua família. O sobrado representa a burguesia ascendente do século XIX. Esses espaços fictícios são enquadrados no cenário do bairro de Botafogo, explorando a exuberante natureza local como meio determinante. Dessa maneira, o sol abrasador do litoral americano funciona como elemento corruptor do homem local. Boa noite, agora irei falar sobre o resumo do livro. O livro narra inicialmente a saga de João Romão, rumo ao enriquecimento, para acumular capital. Ele explora os empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da pedreira. Sua amante, Bertoleza, o ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. Em oposição a João Romão, surge a figura de Miranda, o comerciante bem estabelecido, que cria uma disputa acirrada com um taverneiro por uma praça de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal. Não havendo consenso a aumentar seu quintal, o rompimento provisório de relações entre os dois. Com inveja de Miranda, que possui condição social mais elevada, João Romão trabalha ardorosamente e passa por privações para enriquecer, mais que seu oponente. Um fato, no entanto, muda a perspectiva do dono do cortiço. Quando Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também ostentar uma posição social reconhecida, frequentar ambientes requintados, adquirir roupas finas, ir ao teatro, ler romance, ou seja, participar ativamente da vida burguesa. No entanto, paralelamente, estão os moradores, de menor ambição financeiramente. Destacam-se Rita Baiana, Capoeira Firmo e Jerônimo. E Piedade, um exemplo de como o romance procura demonstrar a má influência do meio sobre o homem. É o caso do português Jerônimo, que tem uma vida exemplar, até cair nas graças da mulata Rita Baiana.
opera-se uma transformação no português trabalhador, que muda todos os seus hábitos. A relação entre Miranda e João Romão melhora quando o comerciante recebe o título de barão e passa a ter superioridade garantida sobre o oponente. Para imitar as conquistas do rival, João Romão promove várias mudanças na estalagem que agora ostenta aristocráticos. O cortiço todo também muda, perdendo um caráter desorganizado e miserável. Para se transformar na vila, João Romão, o dono do cortiço, aproxima-se da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante em casamento. Há, no entanto, o empecilho representado por Bertoleza, que, percebendo as manobras de Romão para se livrar dela, exige usufruir os bens acumulados a seu lado. Para ver livre da amante, que atrapalha seus planos de ascensão social, Romão a denuncia a seus donos como escrava fugida. Em um gesto de desespero, prestes a ser capturada, Bertoleza comete o suicídio, deixando um caminho livre para o casamento de Romão. Prontinho. Vale ressaltar que o livro é baseado em como as favelas do Rio de Janeiro foram criadas. Após esses acontecimentos, o cortiço foi demolido e criado um espaço de vivência para os estrangeiros e imigrantes. Os mais necessitados que não tinham para onde ir foram para os lugares menos favoráveis, o que conhecemos hoje por comunidades ou invasões. A nossa opinião pessoal sobre o livro é: gostamos muito do livro, foi proveitoso e bastante interessante para nós ter feito esse trabalho. Agradecemos aos professores e aos colegas de classe por nos ouvir. Boa noite. Quem gostou, bate palma. Colocou eu. Quem gostou, bate palma. Vamos bater palma. Fez que estava assistindo, Parabéns, grupo. Que Nossa, é isso? É o segundo trabalho segundo, porque o primeiro também foi muito bom. Esse também tá ótimo. Parabéns, pessoal. Muito gostoso de ouvir isso, de ver isso. A Cassiele pediu autorização para gravar, está gravando. Depois ela vai me mandar. E eu estou pensando em mandar para a DE e mandar para o Marcos. Assim, isso. né? Espetacular, Ivanes. Eu estava pensando aqui, tem a possibilidade até de postar no YouTube, servir como material de estudo para vestibular. Porque falar da Luísa Azevedo, né? Que é um autor consagrado, da maneira com que vocês falaram, ó, não tem nem o que questionar. Foi assim, espetacular. Né, a aproximação, né, aqueles... Verdade, Cassiele. Porque assim, a Luísa Azevedo, quase em todas as suas obras, né, a aproximação que ele fazia com a realidade era incrível, e foi o que vocês fizeram aqui hoje nessa apresentação. Né? Exatamente. Eu tô até rindo à toa. Eles comentaram, né, sobre a realidade, né, são as ocupações, né, e é justamente isso. Os conflitos, né, interiores do ser humano, a crise das instituições, né, que é forte, né, na obra, né, o Cortiço. Vocês não esqueceram de nada. Abordaram todas as questões. Sim. A Raquel falou aqui que serve para os segundos anos, né? E muito legal, vocês estão de parabéns. Sem problema nenhum, Carol, a gente entende. Se ela quiser a gravação, a gente passa para ela, problema nenhum, tá bom? Ela participou, eu não tenho o nome dela aqui, mas deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. Bom, a nossa sala vai ser quarta-feira, já conversamos, às 8h15, acho que a maioria não vai ter problema com isso. O Zé Carlos vai dar aula na quinta-feira normal, aula dele, tá? A gente só fez a troca, eu precisei. E me diz uma coisa, pessoal, grupo do Matheus Leão, do Guilherme, que tá maior aqui, o trabalho é a Moreninha. Vocês conseguem apresentar quarta-feira? Matheus, Guilherme Campos, Rafael.
Não, o Rafael não está no grupo. É o Matheus e o Guilherme Campos, Diego Silva e o Gabriel. Isso, Guilherme. Fala com o professor. Cassiele tem uma pergunta, Celso. Ok. Professor, eu queria saber, o professor também, por que o Aloysio de Azevedo, ele que vai esquecer a palavra, do modo brasileiro de ser, que ele fala que é um pouco relaxado, essas coisas. Eu queria saber por quê. Porque eu não entendi. Volta a pergunta. Por quê? Porque o autor do livro objetifica o modo brasileiro de ser. Ah, sim. Porque que ele dá ênfase? É porque ele zoa mais ou menos, fica falando que é preguiçoso, relaxado. Ah, tá. O Aloysio de Azevedo, ele tinha uma maneira peculiar de ver, né, o povo brasileiro e os costumes. Então, não que ele estava relatando de uma maneira negativa os brasileiros, mas ele percebia, né, que alguns tinham, né, esse costume preguiçoso. E o pessoal costuma dizer, né, a Ivanice está aí, pode comprovar, né, que o carioca, né, mais sossegado, como se fosse o baiano também, né? Alguns escritores que retratam, né, a região lá da Bahia costumam dizer, né, dessa questão de ser preguiçoso, mas na realidade não é, né? Essa questão do ser preguiçoso, ali estava retratando o olhar minucioso que ele tem. Eu falo que ele tem porque a obra dele continua viva, né? E nós estamos com todas aí, né? As nossas mãos, para que a gente possa ter contato. Não sei se a Evanice tem essa mesma visão, né? Minha, né? Mas ele retrata. Né? Sim, tenho sim. Não era É uma forma dele retratar, né? Não era um olhar negativo, né? Mas sim mostrando para a gente o olhar minucioso que ele tinha em ver enxergar, né? Algumas pessoas, né? As características dessas pessoas. Minucioso e real, né? Ele tinha uma aproximação muito grande, né, com a realidade nas obras dele, né? E ele foi e a vida dele não foi tão fácil assim também, né? Ele viveu essa realidade sofrida também. Aos 21 anos de idade, o pai dele morreu, né? Ele teve que voltar para São Luís para tomar conta da família, e foi aí que ele começou a sua vida, né? De escritor. Verdade. Entendeu? Isso que eu ia falar, Cassiela, entendeu, né? Deixa eu perguntar, eu tô com um problema aí, e o grupo do Guilherme não pode apresentar na segunda, quinta-feira, na quarta, e nós não temos, eu preciso falar com a Jennifer, ver se apresenta, porque nós não temos grupos para apresentar. Eu vou ver e confirmo com vocês na quarta-feira. Se a gente não conseguir a apresentação, nós vamos trabalhar aula normal. Isso. Eu ia sugerir isso. Né? Tá, então eu vou falar com a Jennifer, o grupo da Jennifer, o grupo da Amanda e da Joyce, ver se a gente consegue a apresentação, porque se a gente não conseguir, eles não estão nem aparecendo aqui praticamente, então fica difícil, né? E avisa os colegas, o pessoal não está entregando atividade, tá? Tem muita gente que não entregou. E quem entregou está de parabéns. Gostei, Carol, da sua fala, da Evelyn, da Yasmin, a dicção maravilhosa, Cassiele, com certeza também. Então, parabéns mesmo, né? A gente entendeu direitinho, falaram bem. Eu fiquei, assim, muito feliz de ouvir isso. Né? Obrigada, professora. Serve de material de apoio, né? Para estudo de vestibular, né? Exatamente. Gente. A gente vai trabalhar isso daí. Vamos ver para quem... Oi. Se os outros alunos de classe quiserem, eu mando no grupo o slide que eu fiz. Pode mandar.
Pode mandar. Manda no grupo e pode mandar no meu e-mail. Eu quero também, que eu vou deixar salvo aqui. Tá bom? Bom, gente, por enquanto, eu acho que é só quarta-feira a aula nossa, tá? Porque na quinta eu não vou poder estar aqui. Nós vamos trocar, eu e o Zé Carlos. E eu vou postar isso no grupo amanhã, também já posto isso e já resolvo como é que vai ser nossa aula, né, Celso? Se você tiver alguma sugestão, você me passa depois. Ok. Tá bom? A Nívia tá com presença, eu coloquei o nome dela aqui sem problema nenhum. Pode ficar sossegada. Então, ó, presentes. Iris, Cassiele, Evelyn, Ana Caroline, Nívia, Gabriel Moraes, Guilherme Campos, Matheus Leão, Rafael Gonçalves, Raquel e Yasmin, ok? Nívia tá com presença aqui também, sem problema nenhum. Esqueci alguém? Por enquanto, o grupo do Matheus, do Guilherme, segunda-feira ficou para apresentar, tá? Iris, qualquer coisa você apresenta na outra quinta, tá bom? Grupo da Iris na outra quinta. Combinado? Gente, boa noite, obrigada e parabéns ao grupo mais uma vez, tá bom? A gente só fica feliz com tudo isso. Não se surpreende, não. Mas fica feliz. Tá? Um abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Mais uma vez, parabéns. Ô, professora. Que não passou. Oi. O Daniel tá trabalhando. Fala. Tem problema se a gente soltar o áudio dele apresentando? Com certeza não tem problema. Só me lembra de colocar presença para ele no dia. Tá bom? Eu vou falar para ele gravar um áudio que ele tá trabalhando. Ok. Isso, ele participa de alguma forma. Claro que pode. Tá bom? Eu agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, Celso. Boa noite, Anderson. Hoje não sou eu que estou comandando a reunião, hoje são as meninas. É. Tchau. Tchau.